Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs, graça e paz a todos que nos acompanham em mais um domingo muito especial para nós. Hoje nós iremos estar juntos celebrando a ceia do Senhor. Parece estranho essa coisa de juntos e separados, né? O pessoal gosta de falar juntos e misturados. Hoje nós estamos juntos e separados, mas também misturados nos nossos corações, numa só intenção, num só espírito, como o apóstolo Paulo diz. E hoje, nessa celebração de ceia do Senhor, eu sei que o Senhor tem muito a falar aos nossos corações. Eu queria começar esse momento de liturgia lendo o Evangelho de João, no capítulo 13. É um texto que eu gosto muito e quero lê-lo e tecer só breves palavras para podermos ter o máximo da nossa preleitura da noite. Diz assim, João, Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 4. Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura. Verso 5. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Vamos pular para o verso 12. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e fazeis bem, pois eu sou. Se eu, senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, pois eu vos dei exemplo para que façais também o mesmo. Essa narrativa acontece no contexto da Santa Ceia. Jesus, quando estava com seus discípulos, disse: eu desejo ardentemente tomar essa ceia convosco. Assim como tanto eu, pastora Silene, pastora Tisa, Lorival, Eduardo, que está aqui do meu lado gravando, Débora e também o nosso pequeno membro, Dom, estamos ansiosos e anelantes de participar nessa noite dessa comunhão com você, meu irmão e minha irmã. Por isso eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos, nós vamos orar e logo após nós iremos cantar uma canção que diz respeito a isso, diz respeito àquele ato maravilhoso, vicário que Jesus fez na cruz, desse ato que nos ensina a amarmos uns aos outros como Jesus nos amou, como servos uns dos outros. Que nosso coração possa começar essa semana assim, direcionados ao serviço e à consciência de que somos servidores uns dos outros. Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade que tu nos dás de estar aqui, de estarmos aqui em tua presença. Te louvamos, Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã que nos acompanha agora de sua casa, de sua televisão, de seu smartphone, de seu tablet, nesse sofá, nessa cama, nessa sala, com a sua família, com seus filhos, ou até sozinho. Sozinho não, Senhor, porque o Senhor está com cada um deles nessa hora. Que o Senhor possa se fazer presente nas nossas vidas nesse momento e que essa comunhão do partir do pão e do tomar do cálice seja uma comunhão que experimentemos juntos em espírito a partir desse momento. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor, entoar louvores ao nosso Deus. Amém. Ele nos ensinou esse caminho, o caminho da graça, o caminho do amor, o caminho do serviço. Aleluia. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, de sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus
pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Recebi por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Eu e você, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Oh, oh, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me amou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh Senhor, obrigado, obrigado, quebrantado por seu amor. Graça e paz, irmãos queridos, que privilégio estar aqui nessa noite de ceia com vocês. Como disse o pastor Dalmo, estamos juntos apesar de estarmos separados. E a Bíblia diz que onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Liberdade até para não estar no mesmo local e se sentir juntos e unidos. Quero louvar a Deus por esse dia, pelo que Deus tem feito através das nossas vidas e para as nossas vidas. Eu sei que não tem sido fácil ficar aí nessa reclusão, mas eu quero louvar a Deus por cada irmão que está sendo obediente e ficando em casa. Fique em casa, por favor, só se houver uma necessidade de sair. Antes de falar a palavra, de ministrar a palavra, eu quero dizer a vocês, amados, que esse é um momento de nós olharmos para o Senhor. Temos muitas vozes nesses dias falando, muitas opiniões, muitas direções, mas nós temos o Senhor. A Bíblia diz que Ele é estável, o nosso Deus não muda, Ele é imutável. Então, quando você estiver se sentindo instável ou abalado, olhe para o Senhor, Ele é a sua rocha. Amém?
quero ministrar nessa noite uma palavra que o Senhor tem colocado em meu coração. E está lá no livro de Josué. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Josué no capítulo 3, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 6. Você pode me acompanhar. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas e sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo que haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Você pode fechar os seus olhos. Eu quero orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra tem ensinamentos que ultrapassam os séculos. Nós te louvamos porque essa palavra é tão atual hoje como foi lá no passado. Ela é tão atual no território brasileiro como foi lá perto do Jordão, longe de nós. Que hoje, Pai, a tua palavra possa ser, ó Deus, um alimento para as nossas vidas. Possa ser, Senhor, um bálsamo para as nossas feridas. E possa ser um alento para a nossa caminhada. Nós agradecemos a Ti pela presença do Senhor Jesus, do Espírito Santo, pela presença de Deus conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que palavra maravilhosa. Eu achei tão interessante essa palavra, porque aqui tem ordens, tem distâncias a serem guardadas e tem orientações a serem seguidas. Nós estamos vivendo um tempo onde a gente chega nos lugares e tem lá distância, espaço para você ficar. Nós estamos obedecendo ordens. Neste tempo, amados, o povo de Israel estava entrando na terra prometida. E eles estavam esperando coisas novas de Deus. Eu não sei se houve um tempo em que nós, como igreja, tenhamos esperado novidades de Deus como esse tempo. Como nós estamos esperando algo que nos diga: aleluia, estamos livres, podemos fazer o que nós queremos, está tudo resolvido. E nós cremos que o Senhor vai nos dar esse momento. Amém? Assim como eles, irmãos, estavam ali para entrar na terra e precisavam de algo do Senhor para fortalecê-los. A palavra diz aqui que eles receberam algumas ordens. Eles precisavam continuar olhando para o Senhor. A arca da aliança era o símbolo da presença de Deus com eles. E eles foram orientados: quando vocês virem a arca do Senhor e os sacerdotes que a levam partirem, vocês devem segui-la. Quais são as ordens de Deus para nós nesse tempo? O que o Senhor tem para nos dizer nesse momento? Há uma ordem aqui. Foi dada por Josué ao povo e ela é dada por Deus agora, hoje, no dia 5 de abril de 2020. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Irmãos, essa palavra santificai-vos tem me seguido nesses dias de meditação, de adoração. E é uma palavra que tem mexido com o meu coração. A igreja precisa de tantas coisas, mas ela precisa principalmente de santificação. Nós queremos as maravilhas de Deus. É tão bom a gente esperar o amanhã. Quando a gente está doente, o amanhã é sinal de
saúde. Quando nós estamos sem dinheiro, o final do mês e o começo do outro mês é o momento de receber o salário. É o momento de nós vermos coisas novas acontecerem. E este momento que nós vivemos é um momento de esperarmos coisas novas do Senhor. Gostaria que nós pensássemos agora sobre a palavra santificai-vos. Um grande homem de Deus, chamado Moody, ele disse assim: 100 homens, de 100 homens, um irá ler a Bíblia, 99 lerão a sua vida. A santificação, amados, é algo que nos torna testemunhas vivas de Deus, andando, falando, comendo e vivendo na terra. A santificação, ela não é perfeição. A palavra diz que nós todos pecamos, então não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas o que é a santificação? É a busca de um padrão, vivendo em direção a Deus de tal maneira que nós nos pareçamos com o Senhor Jesus. Há um texto lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 13. E esse texto, ele nos chama a essa santificação. Efésios 4:13, ele diz assim, Efésios, eu vou chegar lá, eu quero procurar e ler para os irmãos, 4, versículo 13. Eu acho tremenda esta palavra, irmãos, quando o nosso Deus nos orienta. Ele diz assim, Efésios 4, versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A santificação, amados, é esse processo de me parecer com Jesus. Eu estou chegando tanto perto de Deus que eu estou me parecendo com Jesus. Um grande missionário chamado Sadhguru Sundar Singh, ele foi missionário na Índia. E muitos anos depois que ele havia morrido, chegaram outros missionários. E eles perguntaram àquelas pessoas que moravam ali: vocês já conheceram Jesus? E eles disseram: sim, nós já conhecemos Jesus. E eles disseram: como vocês conhecem Jesus? E eles disseram: ele morou aqui, nós conhecemos o lugar onde ele foi sepultado. Levaram aquele missionário e mostraram o túmulo de Sadhguru Sundar Singh. Aquele homem viveu tanto a santificação que ele era parecido com Jesus. Aquelas pessoas não conheciam Jesus da Bíblia, eles conheciam Jesus que era vivido por Sadhguru Sundar Singh. Santificai-vos, amanhã o Senhor fará maravilhas. Irmãos, a santificação começa no momento em que a gente recebe o perdão dos nossos pecados. Quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, a justiça dele cobre as nossas injustiças. Deus não olha para mim como injusta, Ele olha para mim como justificada. Interessante, amados, o livro de Isaías, há um capítulo que a gente chora quando lê, é o capítulo 53. E lá no capítulo 53 de Isaías, quando nós olhamos esse texto, aquele profeta messiânico falando a respeito de Jesus, ele diz assim, no versículo 5: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Quer dizer, Jesus o justo, ele não foi só machucado, ele foi traspassado. Amada, a nossa transgressão, a minha transgressão, a sua transgressão, é um pecado cometido às vezes deliberadamente. É algo que você comete. São gerações cometendo pecados. Mas a Bíblia diz que Jesus foi traspassado pelas nossas iniquidades e moído para que as nossas transgressões pudessem ser perdoadas. Esse é o primeiro passo da santificação. Quando eu recebo o perdão através de Jesus, eu começo a me parecer com Deus. A Bíblia diz que quando Jesus veio, Ele trouxe de novo a condição de nós chegarmos a nos parecer com Deus. O pecado nos tirou desse privilégio.
A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Então não havia para nós uma outra saída a não ser a morte. Mas o justo vem, se dá por nós, e não é mérito nosso. A justiça de Deus foi satisfeita em Jesus Cristo. Irmãos, lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz: o salário do pecado é a morte. Não seria, não poderia, ele é a morte. Mas aí vem a outra afirmativa: o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nunca se viu tantos mortos. E na hora da morte se pensa na vida. E na hora da dor se pensa no alívio. Jesus veio o quê? Ele veio para me dar esperança de vida. A palavra diz, amados, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quando eu olho para o mundo, quando você olha para o mundo, quando você vê a desesperança, quando você vê as coisas que os médicos estão dizendo e que estão sendo ditas nas redes sociais, mas você olha para Jesus, e quando você olha para Jesus, você tem paz. Você tem paz apesar da situação. Nós não estamos felizes com a situação, nós estamos sofrendo. Ninguém de nós está feliz em saber que um vírus desse pode atacar o seu pai, a sua mãe, o seu filho, alguém que você ama ou alguém que você não conhece, mas é um ser humano. Mas em Jesus nós temos paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não podemos, amados, menosprezar a santificação nesse momento. Eu estava orando, não sei que dia foi da semana, quando o Espírito Santo falou comigo. Ele disse: filha, vocês não estão sozinhos. Eu estou convosco. E eu trouxe ao Espírito Santo aquela palavra: Pai, nós estamos como Israel. À frente estava o mar, atrás estavam os egípcios. Eles só tinham o céu para olhar. Se nós sairmos de casa, tem o vírus. Se ficarmos em casa, o vírus pode nos alcançar. Mas nós olhamos para o Senhor. E então, amados, do céu veio o livramento para os israelitas. Do céu veio livramento para nós. E aí eu pergunto, como perguntou o autor de Hebreus: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? O medo do vírus é muito grande. Nós devemos ter o mesmo medo do pecado. Eu preciso me santificar. Quando eu fico sozinho, quando eu me liberto das etiquetas sociais, que pessoa eu sou? Que pessoa eu sou quando eu estou livre dentro da minha casa? A palavra diz, amados, que Jesus, Ele nos deu a capacidade de sermos santos. Hebreus capítulo 2, do versículo 1 ao 3, nós lemos assim. Hebreus capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Interessante, irmãos, eu sempre acho difícil achar o livro de Hebreus na minha Bíblia. Sempre eu digo, mas ele está aqui, eu sei, e eu acho. Achei. 2, do 1 ao 3. Diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Não negligencie a sua salvação. Santificai-vos. Amados, o momento pior que Jesus passou, apesar de ter sofrido com os açoites, com a coroa de espinhos, foi quando Ele recebeu o nosso pecado. Eu não posso hoje ser a mulher que eu sou sem Jesus.
eu sou uma mulher má. A Bíblia diz que nosso coração é enganoso. Quando Jesus vem e nos restaura, quando nós nos entregamos a Ele, nós conseguimos ser parecidos com Ele, porque o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas. E houve um momento lá na cruz, a palavra diz lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, no versículo 34, que Jesus grita: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Eu digo que foi esta a pior hora. Porque a pior coisa é quando você leva uma surra que você não merece. A pior coisa é quando você é acusado de algo que você não fez. A pior dor que nós temos é quando alguém nos calunia. E Jesus estava ali recebendo tudo isso. Calúnia que não era dele, castigo que não era dele, acusação que não era dele. Ali havia 3 cruzes. 2 eram dos malfeitores e a do meio era minha, era sua. Mas quando Jesus assume o meu lugar e assume o seu lugar, Ele estava nos dando direito da santificação, de sairmos da escravidão do pecado para uma vida nova, para uma vida de esperança. Ele nos estava dando ali algo que era sobrenatural, passar aquela dor, ser humilhado, levar o meu pecado. Ali, amados, naquele momento Jesus não estava morto ainda fisicamente, mas Ele recebeu a morte espiritual. A palavra diz que quando Jesus clama, alguns disseram: Ele chama por Elias. Não, amados, Ele estava dizendo: eu não suporto pecar. E quando Deus então desvia o rosto de Jesus, Jesus estava morrendo espiritualmente. Foi o pior momento da cruz, foi quando Jesus grita: Deus meu, por que me desamparaste? Mas, amados, a Bíblia diz lá no Evangelho de João, que Jesus disse: eu dou a minha vida e tenho o direito de retomá-la. Nós vamos celebrar hoje a ceia. A ceia é a esperança da ressurreição. Nós estamos perto da Páscoa. E a ressurreição é a prova que Jesus foi aceito por Deus como santo. Interessante, irmãos, eu gosto muito de reler os evangelhos. E eu estava relendo os evangelhos esses dias. E várias vezes Pilatos disse... várias pessoas disseram: eu não vejo nele crime algum. Por quê, amados? Porque quando o cordeiro era levado ao sacrifício, o sacerdote tinha que declarar que ele era puro. Várias vezes as pessoas disseram, no julgamento, durante o tempo em que Jesus estava sendo crucificado: mas esse homem é santo. Inclusive, amados, até aquele ladrão da cruz, ele disse: ele não cometeu pecado. Mais uma testemunha para testificar que Jesus era santo. Até o ladrão da cruz testificou que Jesus era santo. E ali, amados, ele estava nos fazendo agradáveis a Deus. Santificação e santidade. Santificai-vos, amanhã o Senhor fará maravilhas. Como é que nós temos cheirado diante de Deus? Qual tem sido o nosso cheiro? Cheiro de medo? Cheiro de dor? Cheiro de distanciamento? Como nós estamos nos sentindo diante de Deus agora? Qual é o nosso sentimento? A Bíblia diz que nós precisamos crescer, nos aperfeiçoar na fé. A palavra diz... Paulo, grande apóstolo, disse: olha, eu vou esquecer das coisas que para trás ficam e vou prosseguir para aquelas que estão diante de mim. Algumas pessoas têm perguntado: o que vai sobrar das igrejas quando a pandemia do coronavírus passar? E eu lhe pergunto: o que vai sobrar? Amados, quando se fala em sobra, se fala em cinzas. Jesus disse que a igreja dele, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Esse vírus vai passar, mas a igreja não, porque a igreja está fundada em Jesus Cristo. E a palavra diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.
Talvez alguns que estavam fora da santificação, que não tinham entrado nesse caminho de fato e de direito, irão esfriar, irão talvez deixar. Mas os que são de Jesus estão firmes nele. E não existe nada que nos separe de Jesus Cristo. A santificação, amados, quanto mais eu chego perto de Deus, mais eu conheço o Senhor Jesus. Mais eu tenho esperança, mais a minha fé é fortalecida. Santificai-vos, um constante aperfeiçoamento. Não deixe que a crise do coronavírus te afaste de crescer em Deus. O coronavírus não é o centro da sua vida. Ele é uma tempestade que está passando por nossas vidas. O centro de nossa vida está inabalável. É Deus. Ele não mudou. Ele não está em crise. Ele não está fechado dentro de portas. Ele não está correndo. Ele está sentado no trono, nos sustentando e cuidando de nós. A Bíblia diz, amados, que lá em Coríntios capítulo 13, versículo 11, quando o apóstolo Paulo diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amados, a santificação é eu deixar as coisas de menino, é eu começar a ver as coisas que eu não via antes, eu conhecer o Deus que eu não conhecia antes. Santificai-vos. Josué chamou o povo para ver uma terra nova, para ver uma situação nova, para comer aquilo que eles não tinham plantado, morar nas casas que eles não haviam construído. Eles estavam em guerra, como nós estamos, mas procure ver as coisas novas do Senhor, os mistérios que a criança não vê. O adulto, amados, ele consegue entender as coisas, a criança não. O adulto sabe que quando ele ligar a ignição do carro, há todo um motor, a gasolina, rodas trabalhando. A criança simplesmente senta no carro e o carro anda. Às vezes nós estamos como crianças na fé. Nós precisamos crescer, nos tornar adultos na fé. Santificai-vos, amanhã o Senhor fará maravilhas. E eu não falo de segunda-feira, eu não falo do dia 15, do dia 20, eu falo da eternidade, porque sempre o Senhor fará maravilhas. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Que maravilhas? Tantas maravilhas, até que nós cheguemos diante dele, como disse Davi: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aí já não é coisa nova, nós estamos com o Senhor. Enquanto isso não acontece, nós estamos nos preparando para a sua volta. Quantas coisas vocês já viram sobre Apocalipse esses dias? Muitas, não é? Então, santificai-vos, amanhã o Senhor fará maravilhas. Jesus vai voltar e grandes e lindas coisas acontecerão. Quando João olha para a cidade santa, quando João tem a visão da cidade santa, ele disse: é como se fosse um rio de cristal, é como se fosse um arco-íris, é como se fosse. Amados, é tão lindo aquilo que João viu, que não havia palavras para descrever. Como menino nós vemos as coisas, mas como adultos na fé, nós vemos grandes coisas. Que o Senhor te abençoe. Porque Ele diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Nós ainda vamos contar muitas bênçãos, mas continue no caminho da santificação. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora nós vamos ministrar a ceia. Irmãos, a palavra de Deus aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 13, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhantemente modo, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice,
anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Aqui, amados, o final do texto fala de santificação, diz assim: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Portanto, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Mesmo que o Senhor nos discipline, nós não somos condenados, porque a Bíblia diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, nós vamos agora abençoar o pão. Pegue o seu pão aí na sua casa, você já deve ter cortado. Abençoe o seu pão. E nós vamos agora orar, abençoando o elemento pão. A palavra diz aqui: Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: comei dele todos, isto é o meu corpo que por vós é dado. Nós vamos agora orar e abençoar o elemento pão. Senhor Jesus, o seu corpo foi moído pelas nossas transgressões. O Senhor foi todo machucado pelas chicotadas dos romanos. E este pão representa, Senhor, o trigo que foi moído. O Senhor disse que é o pão vivo que desceu do céu. Quando nós tomamos este pão, Senhor, nós estamos participando do teu corpo, aquele que foi dado para que a nossa vida não seja acabada com a morte, ela seja uma vida eterna. Nós abençoamos este elemento simples aqui da terra e declaramos, Senhor, que nós estamos anunciando que o Senhor vai voltar. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos agora comer o elemento pão. Eu quero que você tome o seu pão e coma junto comigo e com os irmãos que estão aqui na igreja. Está aqui a irmã Débora, o pastor Dalma, a pastora Tirza, o diácono Lorival, o Eduardo, nosso cinegrafista, e Jesus está aqui conosco. E nós vamos agora comer o elemento pão. Comamos todos juntos. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar.
sofrer. Oh, Jesus. Obrigada, Jesus. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória em te ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Cante aí da sua casa conosco. Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém, aleluias. A nossa esperança, amados, é estarmos com o Senhor. Enquanto levamos a cruz, nós estamos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Estamos fechando esse culto, amados, aqui, terminando esse momento de culto. E nós queremos dar os avisos. Pastora Tirza, por favor, dê os avisos da semana. Graça e paz, amados. Que coisa maravilhosa estarmos aqui juntos, não é? Eu sei que você reparou essa mesa linda que o pastor Paulo, que a Raimunda prepararam para nós. Nós queremos agradecer o serviço dos nossos irmãos. Queremos agradecer o Eduardo, a Débora, que estiveram aqui conosco. Queremos convidar você. Você viu que quinta-feira nós continuamos o nosso culto online. Então, quinta-feira nós temos o nosso culto online. Sábado à noite está tendo o culto dos jovens na Mob Sião. E domingo pela manhã, nosso EBD. Domingo passado tivemos muitas participações, muitas perguntas. Então, você é nosso convidado a continuar conosco. Quinta-feira à noite, sábado à noite, domingo pela manhã e nesse culto maravilhoso de domingo à noite. Amém? Eu quero pedir à pastora Silene que nos dê a bênção apostólica para essa semana. Vai ser uma semana de muitas bênçãos em nome de Jesus, irmãos. Amém? Ó Deus, nós confiamos no Senhor. Nós te adoramos, Deus, porque cada dia da nossa vida, Senhor, está embaixo da tua bênção. E agora nós estamos entregando a Ti essa nova semana que começa hoje. E pedimos agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo estejam com toda a igreja Sião aqui em Gurupi e com todo o povo de Deus na face da terra. E a igreja diga amém. Eu estou chorando só de saudade de vocês. Deus abençoe em nome de Jesus.